Olá, galera! Sejam bem-vindos ao início do diário virtual da produção do meu novo livro. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras. E quem já me acompanhou por aqui sabe que eu fiz um relatório durante um mês de como produzir o livro Parasitose, uma aventura de horror com ficção científica. E o que acontece? Em 4 meses eu usei a estrutura do curso da Amazon para poder pegar, de formação de escritores, para poder pegar e criar um livrinho do início ao fim, no caso um conto, já que é um período curto de um mês. Só que o que eu resolvi? Ao invés de usar 4 semanas, vou pegar essa estrutura e agora vou prolongar ela por 4 meses. Não exatamente prolongar, mas detalhar. Então, esse é o começo do meu diário virtual de 4 meses para a criação do meu novo livro. E nesse episódio 1, é claro que a qual vai ser minha primeira semana agora, o que eu vou fazer vai ser o processo de pesquisa. Eu vou pegar o conceito inicial que eu quero do livro, pesquisar, ler, o que envolve também escrever um pouco todos os dias o resultado dessas pesquisas, uns resumos e reflexões em torno de 300 a 500 palavras, para poder pegar e ver o que eu acho interessante, gosto desse tipo de história e o que eu quero desenvolver no meu livro. E a minha ideia agora é fazer um livro de fantasia, uma aventura de fantasia. Ainda mais que o He-Man vai pegar e estrelar no metade do ano, tô empolgado com o filme, tem um videogame novo que vai estrelar em abril inclusive, e agora eu me pergunto, que materiais de fantasia eu já li que eu posso pegar e usar de base para isso? Lembrando que eu gostava das animações do He-Man, não tô tirando isso do nada, né? Bem, primeiramente, acho que os clássicos, os Crônicas de Nárnia e todo o material da Terra-média do o Hobbit pra frente é material que eu já li. Então, as Crônicas de Nárnia é uma sequência de 7 livros que a gente já pegou e já teve alguns dos filmes que foram lançados adaptando os 3 primeiros, né? A Terra Paralela de Magia, criada todo por C.S. Lewis. E temos todo o universo da Terra-média, que cria um mundo fictício milhares de anos antes da humanidade atual, onde existiam elfos, hobbits e outras espécies. Lembrando que os hobbits, inclusive, são uma criação exclusiva do Tolkien, não é uma coisa que existia mais em outras lendas. Ele fez uma mistureba de lendas e criou sua própria espécie mitológica dentro desse universo. Além disso, tenho também o repertório de ter lido justamente o Alice no País das Maravilhas, que muita gente conhece. Tem ainda o Mágico de Oz, que não apenas o primeiro livro, mas eu li todos os 5 primeiras continuações. Pois é, Mágico de Oz teve diretamente 12 produções, 12 livros, tanto de continuação direta quanto spin-offs, criados pelo autor original na época. E depois disso, outros acabaram licenciando e produzindo seus próprios materiais, então temos, assim, dezenas de produções ligadas a Mágicos de Oz. Então, as 6 primeiras eu cheguei a pegar e ver feitos diretamente pelo autor original. Fora isso, tem ainda as famosas a saga Acotar e do Povo do Ar, que são umas da linha de fantasia, mas continua ainda na parte de fantasia, e ainda mais nessa parte com tons ainda de aventura, sendo que um deles é o Príncipe Cruel, onde temos uma menina que, quando pequena, ela e a irmã acabam sequestradas, indo para o mundo das fadas, né? E a protagonista atua como uma espécie de espiã com altas disputas diplomáticas tensas dentro do universo das fadas, que não são nada boazinhas na história. E o outro é A Corte de Rosas de Espinho, que é uma releitura da história da Bela e a Fera, onde os humanos vivem numa região restrita em fronteira com o mundo das fadas, e após realizar um ato proibido justamente na fronteira, ele é capturado pelas fadas e acaba desvendando os mistérios envolvendo daquele mundo. Que são 2 sagas realmente bem intensas, né? Eu cheguei a ler o primeiro livro de cada um, que tem uma história completa, cada uma delas, né? E é bem interessante. Fora isso, quando a gente vai uma coisa mais às origens justamente do He-Man, tem as histórias do Conan, o Bárbaro. Inclusive cheguei até a escrever algumas histórias desse estilo, mais espada e feitiçaria, mais tipo antiguidade, alternativa, inclusive para a revista Barbárie Fantástica, do qual eu peguei, inclusive já comprei, já li vários volumes. Um abraço aí pro Jean Grabiel. Então, outro material justamente de aventura, de fantasia, que eu peguei e já consumi bastante coisa, né? Fora isso, as histórias clássicas do Rei Arthur e do Robin Hood, que também peguei e li. E eu quero, inclusive, se você quer produzir alguma coisa,
pensa o que você já pegou e consumiu nesse estilo. Tô falando não de filme, não tô falando de game, então vamos falando da área que você tá fazendo, né? É claro, se for um game, você tá vendo game, se for um roteiro para um filme, você tá vendo filme, mas se for quadrinhos, quadrinhos, mas no caso de livro, você tem que ter lido. Então pensa, 5 obras do gênero que você quer escrever, que você já pegou, já leu e gostou, e faz um resuminho de... Pega cada um deles, faz ao longo dessa semana um resuminho de 300 páginas, de 300 palavras cada um, dizendo o que você gosta, o que você não gosta e o que acontece no meio da história. Então, e é claro que isso, minha aventura de fantasia, é a ideia de um país onde vai ter um torneio, que quem vencer o torneio vai ser o novo rei. Já que, inclusive, eu estou empolgado justamente com algumas outros materiais que estão vindo aí que eu quero pegar e comentar. E, é claro, para encerrar legal o vídeo, eu quero pegar e dar algumas indicações de alguns materiais interessantes que eu li, no geral, durante a semana. Então, como eu falei bastante de várias dicas de livros aqui até o momento, vamos pegar, então, alguns materiais diferentes do caso... Eu falei bastante fantasia, então primeiro eu quero falar um livro de fantasia, só que brasileiro, que é o Itapuá, um pedaço de chão mágico, que é paraense, né? O que acontece é que aqui nós temos uma menina que escuta as várias lendas e histórias da região, de folclore do avô, e tem um momento onde ela sai numa jornada mágica, com inclusive parte dos brinquedos que o avô tinha quando pequeno ganhando vida, e conhecendo pessoalmente cada uma das entidades folclóricas da região. Então ela começa a ter que pegar, e em cada uma delas ela vai cumprindo pequenas missões, ajudando essas entidades folclóricas, como a Matinda Pedreira, o lobisomem, e fugindo de algumas outras entidades também, né? E ajudando elas a resolver alguns problemas básicos, envolvendo inclusive outras entidades, e à medida com isso, ganhando o caminho, sendo indicado para pegar e conseguir resolver um grande problema relacionado com o avô. Eu achei bem fofinho e é quase um Mágico de Oz à brasileira aqui, sabe? Não que ele copie a estrutura, mas eu adoro a ideia dos brinquedos ganhando vida e a ideia de você ir por um mundo totalmente, camada totalmente mágica do mundo, lidando com os mais diversos tipos de entidade. Muito bacana. E agora, alguns quadrinhos aqui, inclusive quadrinhos nacionais, né? Bom, vamos primeiro falar de um mangá estrangeiro que é o Kuroro, né? Que é da editora Aleph, onde temos um gatinho zanzando com os seus amigos pelo espaço sideral numa missão específica para ajudar a resgatar os poderes de uma árvore mística que pega e dá vida a um planeta. É um bem fofinho que dá para a criançada ler sem problema, e ao mesmo tempo tem umas camadinhas bem interessantes de história para os adultos, além de ser extremamente relaxante. O outro é um mangá brasileiro, que é o Mercenários, que é da editora Jambô, que publica vários materiais de RPG, e aqui é um quadrinho nacional, preto e branco, bem estilo mangá, onde um grupo vai numa missão para conseguir resolver um problema, achar a origem de uma praga mágica, porém tá tudo errado na missão, então acaba virando só uma mega tentativa de sobrevivência, onde então começa como uma comédia e vai indo cada vez uma coisa meio drama, meio trágica a história. É uma vertente bem interessante, mas sem perder totalmente a questão da comédia. A comédia acaba sendo sempre pontuada ao longo da história. E por fim, não menos interessante, o Clube dos Exploradores, A Fúria da Múmia, onde nós temos aqui um garoto, onde existe os clubes dos exploradores que saem pelo mundo resolvendo mistérios e achando grandes tesouros. E o que acontece? Aqui nós temos uma aventura justamente no Egito, onde ela, junto com a trabalhadora de um bar do local, vão em busca da carruagem dourada de um grande faraó egípcio, e para isso vai ter que resolver vários enigmas relacionados com as pirâmides e passagens secretas. É uma coisa bem... Cada capítulo é um puzzle diferente que vai ser resolvido. E entre os capítulos tem justamente pequenas reportagenzinhas falando sobre o que existe de verdade, como é o mundo real da questão do Egito, a história, as múmias, as pirâmides. Então funciona tanto conteúdo de aprendizado real, quanto
quanto ter a aventura dinâmica no meio, além de ter uns passatempos de enigmas para serem resolvidos no meio da história também. E lembrando que esses 3 mangás que eu mostrei para vocês, cada um deles é história completa de volume único. Então vocês não precisam colecionar, meu Deus, vou ter que gastar durante um ano comprando 10 volumes. Não, cada um deles é uma história completa durante um ano, em um único volume, com a diferença só que esse Clube dos Exploradores, existe esse volume da Múmia e existe outros volumes que planejam ser lançados, entre eles um na Grécia, mostrando outras aventuras justamente do jovem aventureiro, lidando cada um com a população local e com a mitologia e história local também. E vocês, quais as últimas coisas que vocês leram nos últimos tempos? Coloquem nos comentários, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!